A primeira coisa que eu solicitei foi um pedestal. Eu já disse logo, eu sem um pedestal eu não sou ninguém. Ou me arrumo um pedestal ou vai ter que ficar aqui segurando esse microfone. Muito feliz pela oportunidade. Muito feliz de estarmos juntos. Mais feliz eu estou, Luci, porque eu tenho 50 minutos. Agora sim eu estou muito mais feliz. O Natan hoje foi mais feliz do que eu na sua direção, porque quando eu vi que todo mundo estava muito lá atrás, eu já ia até usar a Bíblia, né? Porque a gente tem que usar a Bíblia para chamar a atenção, né? E nos Evangelhos a Bíblia diz que para quando você estiver numa festa, em um lugar de honra, em uma tribuna, em um local, para você não se assentar nas primeiras cadeiras, se assentar nas últimas cadeiras, porque assim o dono da festa, tendo uma pessoa mais importante do que você nessa festa, não peça para que você se levante do seu lugar para dar o seu lugar para uma pessoa mais importante. E aí o texto vai dizer, olha, senta-se então nas cadeiras mais afastadas, um pouquinho mais atrás. Então assim o dono da festa, o vendo, vai te convidar para chegar um pouco mais para frente. Eu ia bem fazer isso, mas o Natan já fez. Então já que você já se aproximou, já que você está perto, eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite. E a gente sempre vem pensando, sempre vem trabalhando e meditando. Ontem, com a graça de Deus, depois de 2 meses e meio, nós terminamos 4 capítulos do livro de Ruth, ali em São Gabriel. Mas foram 2 meses e meio para atravessar 4 capítulos. Mas foi muito bom, graças a Deus, foi muito proveitoso. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto no livro de Cantares, ou Cânticos, no capítulo 1. Somente o verso 6. Antes de fazer essa leitura, eu só gostaria de trazer à sua memória. Gosto muito de um texto do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 3, quando o apóstolo Pedro diz que tudo nos foi doado para a vida e piedade pelo pleno conhecimento de Deus e também de Cristo Jesus. E a expressão lá, vida e piedade, é muito clara e com um grande objetivo de dizer que vida é vida secular, a sua vida, seu dia a dia, os seus negócios, o seu casamento, a criação de seus filhos, o seu trabalho, os seus projetos, os seus sonhos, isso é vida, isso é vida. E piedade não vem da Vulgata Latina, não vem do latim. Piedade no latim ou na Vulgata Latina vem de dó, vem de compaixão, vem de um sentimento de se compadecer com alguém. Mas piedade no grego, a nossa Bíblia vem do grego, vem da Septuaginta. Piedade ali está no sentido de devoção, de culto, de adoração. Então Pedro diz que tudo nos foi doado para a vida e piedade. Nessa noite eu não quero trabalhar com piedade. Nessa noite o meu cunho não será adoração, não será culto. Mas o meu assunto nessa noite é vida. Vida. O mais simples do simples de vida. E eu olho talvez para esse texto, talvez de uma forma que nós nunca olhamos. Talvez nós olhamos para esse texto e nós fazemos essa leitura corriqueira aí para aqueles que estão já bem adiantados nas suas leituras diárias. E talvez você fez essa leitura e não olhou para esse texto com tanto carinho, talvez como deveria olhar. É bem verdade que Salomão, ao escrever Cânticos, ele é um jovem apaixonado, um jovem com uma visão realmente totalmente abençoadora no sentido conjugal, mas também no sentido físico, no sentido da carne, no sentido também do hormônio, da testosterona.
E talvez Salomão vai escrever Provérbios, talvez agora não como um jovem, mas um homem mais maduro. E vai escrever Provérbios falando de tudo aquilo que ele poderia ter feito e não fez. Então ele adquire sabedoria pela sua vida e ele escreve conselhos que por muitos deles eles não o fez. Eclesiastes também, um livro atribuído a Salomão, com todos os seus ensinos. Mas Cantares é um livro espetacular. Tem aqueles, e eu acredito que não é do nosso meio casa de oração, que interpreta o livro de Cantares como o amor de Cristo Jesus pela sua esposa, sua noiva. E eu quero dizer para vocês que eu não compartilho desse pensamento, não sigo esse pensamento, mas se alguns dos irmãos pensam, tem o meu respeito, mas eu não concordo, eu discordo piamente sobre isso. Cânticos dos Cânticos trata de uma relação heterossexual, de um homem e uma mulher, de um homem apaixonado, de uma mulher apaixonada. E não há nada mais belo do que olhar para esse texto e ver a grandeza do texto e discorrer calmamente, vírgula após vírgula, sem nenhuma pressa, sem nenhum atropelo e tentando extrair o máximo que a gente pode. É bem verdade, querido, que a vida secular, ela nos traz algumas marcas. É bem verdade que a vida ela nos traz alguns prantos e alguns sofrimentos e que por muitas das vezes nós não sabemos como lidar com eles. É bem verdade que o olhar de um olhar externo simplesmente vê a casca, mas por muitas das vezes não vê o que está por trás da casca. E eu não sei qual é a área que você precisa de restauração. Eu não sei qual é a área do seu coração que precisa ser revigorada, transformada, corroborada, fortalecida. Mas o que eu quero saber nessa noite é que o Senhor pode restaurar onde há necessidade. E eu gostaria que você lesse comigo então apenas o verso 6, para a compreensão desse texto. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, eu não guardei. Somente esse verso, e nós vamos pensar um pouco sobre esse texto. É bem verdade que Sulamita, você não vai precisar de ser um grande teólogo para entender quem está falando. Você não vai precisar, talvez com um grande esforço, entender o que está acontecendo aqui. Salomão, um homem jovem, rei de Israel, ainda reino unido, não está propriamente reino dividido, isso é mais futuro. E agora Salomão está, de uma forma ou outra, muito interessado em uma certa mulher. Uma mulher que brilha os seus olhos, uma mulher que tem uma beleza extraordinária. Uma pessoa que, diante de tantas pessoas, se destaca pela sua beleza. Mas Salomão, ao tentar se aproximar, talvez no livro de Cantares você vai ouvir alguns elogios que por muitas vezes talvez vai soar meio estranho, porque seria bem inapropriado no século 21 você dizer que, olha, quão bela és tu, você é tão bela, tão bonita, tão extraordinária, que parece as éguas de Faraó. É bonito, não é você? É muito poético, mas é perfeito demais. O meu cunhado dizia para minha irmã que o cabelo dela era tão bonito, que se comparava a uma crina de uma égua. Eu falei assim, rapaz, mas é muito galanteador, é sabedoria demais. A única coisa que você precisa saber é tirar as palavras e ver o que está por trás disso.
Salomão começa esse texto falando da beleza, falando da sua paixão, falando das suas intenções, falando do seu amor, mas quando chega a hora de Sulamita falar, ela usa a sua expressão no verso 6. Não olheis para o eu estar moreno. Sulamita olha para Salomão e diz bem assim: olha, Salomão, não olha só para uma casca. Não olhe simplesmente para a minha pele bonita, não olhe simplesmente para os meus cabelos bonitos, não olhe simplesmente para os meus olhos bonitos. Você está vendo apenas uma imagem. Eu não quero que você me enxergue, eu quero que você me veja. Eu não estou falando de exterior, eu estou falando de interior. Pessoas têm feridas, pessoas têm cicatrizes, pessoas têm as suas dificuldades, têm as suas dores, têm as suas emoções, e você por muitas das vezes não sabe onde dói. Quando eu cheguei, eu falava com o seu Pinheiro que uma das piores dores era a dor da alma, porque você não sabe onde dói. Está doendo, mas você não sabe onde dói. Pior dor é essa dor dessa angústia, porque você não sabe de onde ela vem, e por muitas das vezes você quer tratar e não consegue tratar. Sulamita no verso 5 vai dizer, olha, que eu estou morena e formosa. Ela não diz eu sou bonita e formosa, ela diz eu estou bonita e formosa. Chega no verso 6, ela diz, não olheis para o eu estar moreno. Não olhe só a casca. Vamos ter um pouquinho mais de imaginação nesse olhar. Vamos olhar um pouquinho mais por trás da figura. Quando os evangelhos vai narrar que certo dia, um homem chamado Simão, agora Simão, que ele é considerado ali como um fariseu, chamado de fariseu, convida o Senhor Jesus para jantar na sua casa. E a Bíblia diz que uma certa mulher de uma vida não muito, vou dizer uma expressão muito admirável pela sua forma de viver, mas não, pelo contrário, uma mulher que tinha uma vida meio que duvidosa nas suas atitudes morais. E a Bíblia diz então que essa mulher começa a beijar os pés do Senhor Jesus. E que com as suas lágrimas ela lavava, limpava os pés do Senhor Jesus. Com seus cabelos ela secava os pés do Senhor Jesus. Até um certo ponto o Senhor Jesus perguntar para aquele fariseu da seguinte forma, olha, vistes esta mulher? Porque o fariseu está julgando. O fariseu está dizendo assim, olha, se este for a quem ele diz que é, ele não deixaria que essa mulher fizesse o que ela está fazendo. Se este fora o Filho de Deus que ele diz ser, ele não deixaria que essa mulher se aproximasse dele. Mas o Senhor Jesus lhe pergunta, vistes esta mulher? O Senhor Jesus não está perguntando se ele tem algum problema de vista. O Senhor Jesus não está perguntando se ele tem algum problema de miopia, se ele tem glaucoma. Porque o Senhor Jesus está perguntando, olha, você está vendo uma casca, você está vendo uma figura, você está vendo uma pessoa, você não está vendo um ser, quem está por trás desse ser. E as dores, os prantos e os lamentos que carrega esse ser. É bem interessante porque quando vai trazer a narrativa do paralítico do tanque de Betesda, a maior dor daquele homem não era a paralisia. A maior dor daquele homem era a solidão. Porque quando eles clamam assim, olha, quando a água é agitada, outros chegam antes de mim. Porque uns têm alguém que pelo menos leve no colo, mas eu não tenho ninguém. A expressão de Sulamita é, Salomão, não olhe apenas para uma mulher bonita. Não simplesmente olhe por eu ser morena, ou eu estar morena.
Porque a próxima vírgula vai dizer, porque o sol me queimou. Querido, e agora eu vou querer dizer para você que é muito bom e agradável você pegar um dia de sol gostoso, programar uma praia, arrumar um lugar bem bacana, uma cadeira bem posicionada, e tomar um sol gostoso, para ficar com a pele bonita, para ficar com a pele bronzeada. E isso realmente mexe com o seu ego, isso realmente mexe com as suas emoções. Mas o questionamento dela não é isso. Salomão, não me olhe. Salomão, não olheis para o eu estar morena. Porque o meu morena aqui, Salomão, não é porque simplesmente eu estava ali em Jericoacoara. Não, Salomão, eu não estava em Santa Catarina, nas praias. Não, Salomão, eu não estava em um clube aquático, em um belo e bom dia de feriado, simplesmente tomando um sol para ficar bela e bonita. Mas o sol que aqui me castiga é o sol dos deveres que não eram meus. O sol que por muitas das vezes pesou sobre mim e me deixou morena, é o sol da ocupação que não era minha. Querido, eu não sei realmente dizer para você se os seus dias também têm sido dias de muito sol. Se os seus dias têm sido realmente dias de muito calor e de muito sol, cuja pele tem sofrido as suas dores. Aquilo que dentro de um olhar você olha para uma mulher bonita, talvez você olhe para uma mulher formosa. Salomão está sendo corrigido por Sulamita, dizer, olha, não me compare com as outras mulheres que tem aqui em Jerusalém. Não me compare com nenhuma outra mulher, talvez interessada em você, por ser rainha ou para ser rainha. Salomão, não olhe a casca. Salomão, olhe por trás da casca, porque hoje eu estou morena e formosa. Hoje eu estou. Amanhã é outro dia. O tempo passa e passa para todos. O dia chega e chega para todos. As consequências agora do eu estar morena é de um sol escaldante. E agora, Salomão, eu vou dizer para você que quando você se interessa por mim, eu quero mostrar para você o que está por trás da minha vida. Eu quero mostrar para você que a minha vida não é simplesmente o que você está vendo. Eu vou usar uma expressão bem do século 21, olha, eu vou dar um Google na minha vida. Eu vou mostrar para você o que está por trás de tudo isso. Eu vou mostrar para você o que está por trás de uma mulher bonita e uma mulher formosa. Mas é uma mulher que sofre conflitos, e conflitos agora familiares. Conflitos e conflitos familiares. Olha a próxima vírgula. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinha. A expressão parece que ficou meio que complicada, meio que estranha, porque o texto diz, os filhos da minha mãe. Mas os filhos da minha mãe são o que, meu? São meus irmãos. Não seria mais prudente dizer, olha, os meus irmãos me colocaram por guarda de vinho? Mas ela não diz isso. Ela diz que os filhos da minha mãe, isso mostra que ela tem um conflito interno. Existe um conflito familiar. Os pais dessa mulher estão agora sendo omissos com algumas coisas. Porque agora as obrigações que estão sobre a vida dela, que não era dela, está trazendo um peso sobre a sua vida. Ela diz, olha, são os meus irmãos. Não diz que são os meus irmãos. Ela diz, os filhos da minha mãe.
Isso é interessante porque por muitas vezes você vê alguém falar da parentela e não usa a parentela como se fosse do sangue. Coloca lá na terceira pessoa, coloca bem longe, coloca bem distante, aquele ou aquela. A expressão usada por Sara lá no livro de Gênesis, capítulo 21, antes o projeto de ter um filho com Agar era um projeto bendito, mas no capítulo 21 Sara vai dizer, olha, os filhos dessa mulher, dessa escrava, olha, mas não era escrava de ambos? E por que agora você colocou para fora? Eu olho para essa vírgula, o texto dizendo dessa maneira tão própria, olha, os filhos da minha mãe, Salomão, me puseram por guarda de vinho. É bem interessante, querido, porque agora a gente vai começar a perceber esse conflito familiar. Eu não sei quais são os problemas que você tem, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são as suas dores. Mas Sulamita é muito claro em dizer para Salomão da seguinte forma, Salomão, olha muito bem o que você está fazendo. Porque ao olhar para mim uma mulher bela e formosa, ao querer algo comigo, ao querer um casamento comigo, olha quem você vai levar nesse combo. Você já foi no McDonald's e pediu lá um lanche bem bacana, e quando vão te entregam um combo muito maior do que aquilo que você pediu? Você apenas queria um X-salada, e quando foi olhar, chegou batata, chegou Coca-Cola, e chegou mais outras coisas, e foi chegando, e a mesa está repleta. Salomão está sendo avisado da seguinte forma, olha Salomão, você pode até entender o que eu estou dizendo, mas lembre-se que, ao assumir um compromisso comigo, olhe muito bem quem são o seu sogro e a sua sogra. São dois homens, é um homem e uma mulher omissos dos seus deveres, das suas obrigações. Olhe muito bem para os seus cunhados, porque enquanto eu estou queimando no sol, cuidando da vinha que não é minha, os meus cunhados ou os seus cunhados, os meus irmãos, estão vivendo uma vida tranquila e plena. Salomão, não seja o seu olhar para o eu estar moreno. Tem conflitos por trás disso. Tem problemas por trás disso. Tem uma vida difícil por trás do eu estar moreno. Não é simplesmente uma pele bonita, não é simplesmente um corpo formoso, não é simplesmente um rosto belo, não é simplesmente olhos verdes, um cabelo perfeito, mas é uma vida por trás de tudo isso. Salomão, o sol me queimou. Querido, eu não sei como é que você chegou até aqui, eu não estou dizendo de quinta-feira, não, eu estou dizendo a sua vida até aqui. Eu não sei o que você teve que deixar para trás. Eu não sei aonde são as suas feridas ao decorrer da vida. E talvez algumas delas podem estar cicatrizadas. Talvez outras feridas podem estar com cascas. Mas talvez você deve ter outras feridas que estão ainda abertas e precisando ser tratadas. E essa mulher está falando das suas feridas abertas que precisam ser tratadas. Essa mulher tem um problema dentro de casa. Essa mulher tem um problema dentre os seus familiares. Ô Salomão, eu não sou simplesmente uma mulher bonita. Salomão, eu não sou simplesmente uma mulher formosa. Eu quero que você olhe por trás disso aí. Olhe por trás disso e enxergue os conflitos que eu tenho dentro de casa, que simplesmente ao se casar comigo, você vai ter esses conflitos junto com você. Às vezes a gente não percebe muito onde é que a gente está entrando, né? As pessoas têm muito a ver com o hábito de olhar para uma mulher e não olhar para a família, olhar para o marido ou para um futuro marido e não olhar para a família. E você simplesmente se casa com todos, e está entre aspas aqui.
Porque os problemas que chegam para todos. As dificuldades que chegam para todos e chegam em casa. Porque eu realmente queria acreditar que os seus problemas são somente seus e os problemas da sua esposa é somente da sua esposa e não são. O problema é da família. O problema é da casa. Eu queria muito entender, talvez, se as pessoas realmente dessem tanto valor, tivessem tanto respeito pelo luto, pela tristeza. Porque o livro de Números, lá no capítulo 23, vai dizer que Moisés acabara de sepultar a sua irmã, Miriam. E ele está ali no deserto de Meribá. O texto ali ainda vai dizer que o povo começa a questionar a Moisés porque não tinha água. Porque agora o povo não tinha o que beber, agora o povo já não tinha mais o que comer, e a situação agravada, e o texto diz que Moisés acabara de sepultar a sua irmã. Querido, a vida de ninguém para por causa dos seus problemas. Ninguém está preocupado com o seu luto e nem com os seus problemas. E nós não precisamos de olhar para a vida como uma casca. Nós precisamos de olhar para a vida por detrás dessa vida. Não olheis por eu estar morena, pois o sol me queimou. Porque agora os filhos da minha mãe me puseram por guardas de vinha. Essa mulher não tem simplesmente um problema com a sua parentela. Ela não tem simplesmente um problema com a sua família. Ela tem um problema agora com a sua vocação. Porque essa mulher está assumindo um papel, uma função que não é sua por direito. O serviço de guarda de vinha não era um serviço que as mulheres faziam, era um serviço masculino. Era um serviço que os homens deveriam fazer. Agora, o fato dos pais serem omissos e os irmãos serem cascadura e muitos dos covardes colocaram essa mulher para ocupar uma função que não é a sua função. Eu não sei se você realmente é uma pessoa realizada com a sua vida profissional. Eu não sei se você é uma pessoa realizada com a sua vida num contexto agora dos seus sonhos e projetos. Quantas pessoas, queridos, que queriam estar voando em algumas carreiras e estão longe dela. E têm levantado dia após dia para trabalhar. Mas é um peso, é um fardo, é uma dor, é uma dificuldade. Porque ela está longe da sua vocação. Aquilo que ela faz, ela não o faz com alegria, ela não o faz por prazer. Bom seria se todos nós tivéssemos a oportunidade de que a vida fosse conforme os nossos sonhos e conforme os nossos projetos. É bem verdade que quando Pedro diz que tudo nos foi doado, e foi doado, nós não pagamos nada por isso, para a vida e piedade. Mas por muitas das vezes o nosso olhar é só um olhar para o eu estar morena e nós não olhamos o por trás do eu estar moreno. Nós olhamos para a vida como se ela fosse simples, bela e romantizada. Essa expressão de ter uma vida plena. A minha sobrinha usa a expressão: a vida é um morango. A vida é um morango. Mas tem dia que ele está doce, tem dia que ele está azedo. E tem dia que você não vai conseguir comer esse morango com a mesma satisfação que você comeu no dia anterior. E essa mulher vive com seus dramas. Essa mulher vive com as suas dificuldades. Essa mulher vive com seus conflitos. Essa mulher tem uma oportunidade nas mãos de ser agora a mulher de Salomão, ser uma das esposas de Salomão, mas na verdade é a única mulher que é comentada na Bíblia com tanta maestria, com tanta beleza, com tanto louvor. Não houve uma outra mulher que o texto fala com tanta grandeza, cujo olhar de Salomão brilhasse tanto. Mas ela está advertindo a Salomão: Salomão, eu tenho feridas. Salomão, eu tenho cicatriz.
Salomão, eu tenho feridas abertas. Não olhei para o eu estar moreno. Não olhei simplesmente para a beleza e a formosura, porque um dia isso vai passar. Olhe por trás disso. Olhe para o meu eu. Olhe para o ser. Olha quem eu sou. Olha o que carrega comigo diante da minha vida. E vê se você está disposto a isso. O problema, querido, não é só familiar. O problema não é só vocacional. Porque essa mulher assume uma função que ela não está feliz com ela. Essa mulher carrega um peso que não era o seu peso. Não era o seu fardo. Não era as suas obrigações. E ela tem o seu lamento por isso. Ela tem as suas dores por isso. Mas ela tem um terceiro problema, que agora é o problema pessoal. É o familiar, é o vocacional, agora também é o pessoal. Não olheis para o eu estar moreno, porque o sol me queimou. Pois os meus irmãos se indignaram contra mim, e me puseram por guardas de vinhas. Vinhas que não eram minhas. As minhas, porém, eu não cuidei. Querido, agora a gente precisa pensar sobre isso. Porque por muitas vezes nós passamos tanto tempo da vida cuidando das vinhas de terceiros, que nós não cuidamos das nossas próprias vinhas. Talvez você passou por tanto tempo na vida querendo fazer alguém feliz que se esqueceu de ser feliz. Talvez você passou tanto tempo da sua vida tentando realizar sonhos de alguém que esqueceu dos seus próprios sonhos. Essa mulher tem feridas. Essa mulher está olhando para Salomão e talvez você está interpretando da seguinte forma: Salomão tomou o maior toco da história da Bíblia. O maior fora da história da Bíblia. Esse homem é rei, apaixonado, se declara essa mulher. E ela está dizendo da seguinte forma: Salomão, ou você aceita tudo ou não aceita nada. Se quiser ter algo comigo, vai ter que levar comigo as minhas dores e as minhas feridas. Algumas estão tratadas, outras estão abertas, outras estão com cascas. Eu tenho problemas familiares, olha para a minha família. Eu tenho problema vocacional, eu não sou bem sucedido na minha vida, na minha área. Eu não sou feliz com a vida que eu tenho. Não é isso que eu queria. Não é esse o meu projeto. Não foi esse o meu grande sonho. Mas eu carrego comigo essas dores. Salomão, não é só isso, não. Eu passei tanto tempo guardando as vinhas dos meus irmãos, que a vinha que era minha, eu não cuidei. Isso serve para mim. Isso serve para você. Para você que por muitas vezes está tão preocupado com tantas coisas, mas não se preocupa com a sua vinha, com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu lar. Uma das expressões mais belas que eu encontrei no livro de Ruth está no capítulo 3, no verso 1. Depois da vida enlutada de Ruth e Noemi. Depois das murmurações de Noemi, no capítulo 2. Depois dos lamentos de Noemi, colocando a culpa em Deus de todo o seu sofrimento. A Bíblia vai dizer que Ruth se levanta e vai trabalhar. Vai colher espigas. Levanta a cabeça. Vai tocar a vida. E na vida nós só temos duas soluções: ou nós vamos viver lutando, reclamando e murmurando, ou nós vamos levantar a cabeça e erguer a cabeça aos altos, ter os olhos brilhando, um sorriso no rosto,
e vamos persistir, vamos continuar. E Noemi vai dizer algo para Ruth da seguinte forma: olha, Noemi, olha, Ruth, chegou a hora, minha filha, de encontrar para você um lar seguro e feliz. Não é uma casa. Essa casa, ela é fácil de ser construída. Eu estou dizendo um lar, eu estou dizendo um ambiente. Esse ambiente tem que ser seguro. As colunas têm que estar no lugar. E as consequências disso é felicidade. Porque quando tudo está no seu devido lugar, as coisas estão bem e felizes. Não olheis por eu estar morena, porque o sol me queimou. Eu não sei qual é o sol que está queimando a sua vida, ou o seu coração, ou os seus sonhos. Eu não sei quais são as suas mágoas, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei qual é a sua dor, mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor pode tratá-las uma por uma. O Senhor pode. Eu não sei, querido, quanto tempo da sua vida você perdeu preocupado com vinhas de terceiros, preocupado por muitas das vezes em aconselhar tantas pessoas e esqueceu da sua vinha. Ficou tanto tempo se envolvendo com projetos de outros, de terceiros, e esqueceu dos seus projetos, dos seus sonhos. E agora você olha para trás e você diz que as vinhas, ou a vinha que era minha, eu não cuidei. Querido, hoje é tempo, hoje é dia de cuidar da vinha. Hoje é dia de renovo, hoje é dia de começar de novo. Eu não sei quanto tempo você perdeu na vida sem cuidar da sua vinha. Mas hoje começa um novo ciclo, uma nova história. Hoje é dia de entrar nesse parreiral, nesse vinhedo, e começar a podar a vinha. Começar a cuidar da vinha. Começar a adubar a vinha. Começar realmente agora a ter todo o cuidado com essa vinha. De levantar estacas e agora realmente como um varal acertar essa vinha. Chegou o tempo, querido, de cuidar da sua vinha. Chegou o tempo de resgatar o brilho no olhar. Chegou o tempo, talvez agora, de resgatar tudo aquilo que você deixou para trás durante tanto tempo, cuidando de vinhas que não eram suas. Chegou o dia de cuidar da sua vinha. São seus sonhos, seus projetos. E talvez então, se você interpretou pensando da seguinte forma, Salomão tomou o maior toco da história. Salomão tomou o maior fora da história da Bíblia. Porque essa mulher chamou a atenção de Salomão duramente. Salomão, você simplesmente olhou para uma mulher bonita. Você simplesmente, Salomão, olhou para uma casca. E eu não pedi você para olhar para a casca. Eu pedi você para olhar para uma mulher por trás da sua beleza e da sua formosura. Salomão, ao assumir um compromisso comigo, você vai levar com tudo isso um combo. Você vai levar as dores, os prantos, as decepções, os lamentos. Mas é o verso seguinte que vai encher o nosso coração de alegria. Verso 7. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o seu rebanho? Onde os fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros? Olha, Salomão, eu vou dizer uma coisa para você. Que se você me aceitar do jeito que eu sou, com as minhas feridas, com as minhas dores, com as minhas lutas, com os meus problemas, com as minhas decepções, com os meus lamentos, com a minha história de vida que vem junto comigo, eu quero dizer para você, Salomão, que eu estou preparado a seguir a minha vida do lado da sua.
Estou querendo dizer para você, Salomão, que se você me aceitar, com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todas as tristezas que eu carrego na minha alma, eu estou disposto a tratar uma por uma e ser feliz do seu lado. Eu não sei, querido, quais são as feridas que você tem que tratar. Eu sempre pensei que é muito fácil olhar para a casca. É muito fácil aceitar o Saulinho bonito, né, Saulinho? Mas tem as feridas, tem as lutas. É muito fácil, talvez, caminhar do lado do Natão, um jovem bonito, saudável, um cara realmente admirável. Mas só a Nayade pode saber das lutas, das aflições, dos dias difíceis. Eu sei. É muito fácil, Áureo, talvez, olhar para sua esposa, bela, bonita, mas só você sabe das lutas, das dores, dos prantos. Mas é admirável quando os dois realmente se olham um ao outro e falam bem assim: olha, estou disposto. Então vamos seguir com as lutas, com as dores, com os prantos, tratando ferida por ferida. Olhar para a cicatriz e não ter vergonhas dela. Olhar para o passado e dizer bem assim: olha, passou, mas o Senhor restaurou. Olhar para frente e dizer bem assim: olha, o Senhor há de fazer um caminho novo. Porque existe um rio que nasce do trono de Deus. Existe um rio que corre e esse rio nasce do trono de Deus. Uma das coisas mais belas que eu vejo em Números capítulo 23 é quando o Senhor fala para Moisés: Moisés, fale a rocha. E Moisés feriu a rocha. E mesmo mediante aquela rocha ser ferida, que é uma figura de Cristo, o Senhor não deixou de matar a sede do povo. Jorrou água, assim. Jorrou água. Isso é graça. Isso é graça. Ah, querido, eu não sei o seu pranto de vida. Não sei as suas dores. Não sei onde tem que ser tratado. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que o Senhor tem cura para cada uma das suas feridas. O Senhor pode tratar cada uma das suas feridas. O Senhor pode sim fazer um novo jardim, um vaso novo, uma história nova. Basta você decidir: eu quero. Dize-me, ó amado da minha alma, onde é que você descansa o seu rebanho ao sol do meio-dia? Porque eu não tenho interesse de ficar aí vagando, perdendo meu tempo entre um e outro rebanho. Eu quero caminhar do seu lado. Vamos de novo. Vamos seguir. Vamos organizar. Vamos fazer o certo. Para que, fazendo o certo, um dia nós possamos olhar para trás e dizer bem assim: olha, foi bom. Deu certo. Graças a Deus. O Senhor fez um vinho novo. O Senhor trouxe alegria onde não tinha. O Senhor trouxe brilho no olhar onde não havia. O Senhor restaurou o coração. O Senhor restaurou a estrutura de um bom casamento. O Senhor acertou as coisas de uma forma espetacular. Não olheis para o eu estar moreno, pois o sol me queimou. Os meus irmãos se indignaram contra mim, pelo que me puseram por guarda de vinhas que não eram minhas. Entretanto, a vinha que era minha, eu não cuidei. Ah, querido, é tempo de restauração. É tempo de cuidar da vinha. É tempo de vinho novo. É tempo de vida nova e vida abundante. Que Deus nos abençoe nessa noite. Nós possamos voltar para os nossos lares com esse pensamento de restaurar e cuidar das nossas vinhas. Você vai cuidar da sua e eu vou cuidar da minha. Que Deus nos abençoe. Obrigado, irmãos.
Eu creio que nós temos esse hino aí, a família de Deus, a família que não tem a paz. Quase sempre a tristeza é demais, os problemas são tantos, há mil desencantos, e não vence os embates carnais. Aí vocês poderão cantar comigo. Na família que não tem a paz, quase sempre a tristeza é demais.